foi a grande ênfase deste evangelho dada por Marcos? Primeiro, é preciso entender que Marcos escreveu este evangelho muito provavelmente de Roma, porque ele foi colaborador de Paulo na primeira prisão de Paulo, e Paulo roga a Timóteo para trazê-lo para estar com ele na sua segunda prisão, de onde ele saiu para o martírio. Então, provavelmente Marcos escreve o seu evangelho de Roma para os romanos. E por esta causa, Marcos tem algumas peculiaridades. Primeiro, Marcos apresenta Jesus como servo. Ele diz lá em Marcos 10 que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do seu povo. Então, porque Marcos está escrevendo para os romanos, ele mostra especialmente Jesus como servo, trabalhando, fazendo. Para você ter uma ideia, a palavra imediatamente, logo e então, que são palavras de conexão de um acontecimento para o outro, de uma realização para outra, aparece no Evangelho de Marcos mais de 40 vezes. Em Marcos, Jesus está sempre trabalhando, sempre fazendo uma coisa, sempre fazendo um milagre, realizando uma obra. É por isso que Marcos dá menos ênfase aos ensinos de Jesus e mais às ações de Jesus, porque os romanos não se interessavam tanto por discursos, mas mais por trabalho, por ação. E Marcos, então, oportuno e pertinentemente, trabalha nessa linha, nessa direção. Pois bem, muito importante entender que quando Marcos escreve seu evangelho de Roma para os romanos, ele tem um pano de fundo diante dos seus olhos, que é a cidade de Roma, na sua decadência. Roma era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade mais rica, a cidade mais opulenta, a capital do império, a cidade mais rica e mais influente do mundo, mas uma cidade que foi chamada de cloaca do mundo, era o esgoto do mundo. Toda sujidade moral, de tramas imorais, de devassidão moral, existiam naquela cidade, até porque quando Marcos escreve este evangelho, muito provavelmente ainda reinava em Roma Nero, que começa a reinar do ano 54 até o ano 68, quando ele comete suicídio. Então, Marcos olha para esse pano de fundo de imoralidade e descreve a Jesus como Salvador, como Redentor, como aquele que veio resgatar o seu povo e servir. Pois bem, Marcos é um evangelho eminentemente querigmático. O que significa isso? A palavra querigma traz a ideia da proclamação, do anúncio. E Marcos já começa o seu evangelho tratando disso, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos não tem genealogia. Tem 2 evangelhos que não oferecem a genealogia de Cristo, nem Marcos, nem João. Porque se Marcos trata de Jesus como servo, um servo não tem genealogia. Se João trata de Jesus como Deus, também não tem genealogia. Mas Marcos traz a ideia de Jesus como pregador e como aquele que recebeu o poder de Deus para operar maravilhas. E Marcos já começa o seu evangelho tratando do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A mensagem proclamadora de Marcos se vê no capítulo 1, versos 14 e 15, quando Marcos diz assim, referindo-se às palavras de Jesus:
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Jesus foi um pregador, eminentemente um pregador. A pergunta é, qual era a sua mensagem? A resposta está no capítulo 1, verso 15. A pregação era esta: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha que coisa extraordinária. O que João Batista pregou é o que Jesus está pregando. O que Jesus está pregando é o que os profetas pregaram. O que os profetas pregaram e Jesus pregou é o que os apóstolos pregaram, a mensagem do arrependimento e da fé. Em outras palavras, não há salvação sem arrependimento e fé. Arrependimento é o elemento negativo, fé é o elemento positivo. Então, está aqui esta gloriosa mensagem.